Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é, nosso canal aí, né? Me chamo Roberto Valente e esse vídeo vai ser um vídeo diferente. O primeiro vídeo falando agora, um vídeo falando sobre futebol, né? Falando da minha paixão pelo Clube Náutico. E esse canal a gente fala de tudo um pouco, né? Às vezes a gente é pitaqueiro, a gente dá um pitaco sobre política, a gente fala um pouco sobre economia, sobre o que a gente pensa. A gente não tem um nicho específico, né? Tanto que o canal tem o meu nome, então eu vou falar um pouco da minha paixão, até para vocês também me conhecerem melhor. Eu sou sou um torcedor do Náutico, ativo, né? Eu vou para campo, eu sou bem frequentador de estádios, assim, tô por dentro de tudo que acontece sobre o Náutico, tento interagir, tento dar minha opinião sobre o que o Náutico representa para mim. Então esse é um vídeo falando sobre o Náutico e sobre o que vai acontecer com o Náutico amanhã, né? Um jogo específico de amanhã contra o Guarani. Como vocês verem aí na capa do vídeo, né? O Náutico não é favorito para o jogo. Ele é muito favorito. Ele é muito favorito, sem clubismo. A gente vai mostrar os números, a gente vai mostrar o respeito do zagueiro que foi contratado pelo Guarani. É um zagueiro, David Braz, que é um zagueiro bom, um zagueiro que tem uma passagem por grandes clubes do Brasil. Então, ele fala do respeito sobre Hélio dos Anjos, que ele trabalhou, ele fala sobre Vinícius, que ele também trabalhou junto, Bruno Mezenga, Muriel lá no Fluminense. Então, vou soltar para vocês o que ele falou a respeito do Náutico na apresentação dele. Eu vou mostrar para vocês também os números do jogo, né? O Guarani jogando fora, o Náutico jogando em casa nos seus domínios. E eu vou mostrar um pouco sobre provável time que vá para campo também amanhã. Um jogo espetacular, o horário, a atmosfera, 5 da tarde, sem o sol, né? O pôr do sol do Recife, em pleno verão, que o verão chegou. Então vai ser um jogo bem interessante no sábado, uma parada duríssima o Guarani, com todo respeito ao Clube Guarani, mas vai ser um jogo mais difícil que o jogo da Ponte lá no Brinco de Ouro. Vai ser muito difícil para o Guarani. Por quê? Porque a atmosfera do jogo favorece muito o time de Hélio dos Anjos. Ele adora time que precisa sair para o jogo. Times que não bota três zagueiros, por exemplo, e joga lá atrás fechado. Ele gosta desse time que o time saia para jogar e deixe jogar também. Então vai ser tudo perfeito. O Guarani não joga para não pontuar, porque se ele não pontuar nesse jogo, ele praticamente está fora. Ele vai permanecer na Série C. Então ele precisa do ponto. Ele precisa dos 3 pontos. Muito. E se ele não pontuar nesse jogo e a Ponte ganhar do Brusque jogando jogando em casa também, né? O Moisés Lucarelli e o Náutico ganhando jogando nos aflitos amanhã, tá praticamente liquidado. O Náutico e Ponte vai subir de divisão e o Guarani vai ficar para mais um ano na Série C. Então, o Guarani vai montar um time que vá para cima para tentar pontuar. E é tudo que o Hélio dos Anjos prioriza. Porque Hélio dos Anjos também é um treinador muito. Ele foca muito no desempenho, na parte física dos atletas, né? Então ele tenta que os atletas tenham uma parte física extraordinária para o jogo, né? E tanto que os jogadores que foram contratados recentemente vomitaram quando pegou o treino de Hélio dos Anjos. Então vai ser um jogo muito difícil. O Náutico está preparado, tem um favoritismo jogando em casa, faz muito tempo que não perde nenhum jogo, é a melhor defesa do Brasil e é o melhor sistema de jogo, tanto defensivo e na transição que eu acho que não da primeira da Série A, mas da B e da C. Eu acho que transição, defesa e ataque, o Náutico é o melhor que tem, né? Assim, disparado. Tanto os laterais que saem para o jogo e defendem bem também, Arnaldo e Igor Fernandes. Então eles disparam aí também, voltam muito para defender, são fortes fisicamente. Então é um jogo bem difícil, um jogo bem difícil. Espero que a gente saia vitorioso com os 3 pontos. E vamos ver o que David Braz falou aí do Clube Náutico, falou sobre o que ele pensa sobre o time de Hélio dos Anjos. Vamos ver aí. Ô David, não tem muito tempo para lamentar depois da derrota do Derby, porque no próximo final de semana já tem um jogo muito complicado. Eu queria
que você falasse um pouquinho sobre como é jogar nos aflitos, uma projeção do jogo contra o Náutico, e também pensando de forma geral o quadrangular final como é um campeonato de tiro curto, como você enxerga essas 5 rodadas aí que faltam para o Guarani, quem sabe, conquistar o acesso. Muito difícil para todo mundo, é um grupo muito, muito equilibrado, muito forte, né? Equipes tradicionais do futebol brasileiro, então todo mundo tem chance aí de conseguir o acesso, né? E para a gente tem que se preparar cada vez mais, né? Um jogo difícil que vamos ter agora contra o Náutico, um treinador experiente que eu conheço muito bem, né? Jogadores também, tem jogadores lá que já atuei ao lado, Muriel, Vinícius, Bruno Mezenga, enfim. Mas a gente vai procurar trabalhar bastante nessa semana. Eu tenho certeza que podemos conseguir o objetivo, mas com muito trabalho e sabendo que vai ser difícil para a gente conseguir os 3 pontos. É isso, né? Ele foi bem realista, ele sabe da dificuldade do jogo, ele conhece o treinador, então ele já trabalhou. E esses jogadores geralmente eles trocam ideias, né? Eles falam no WhatsApp, eles são amigos aí, trabalharam junto, né? É a mesma coisa aquela empresa que tu trabalhou e saíste lá, mas tu deixou alguns amigos lá, né? Então a galera continua falando, brincando, falando ali sobre o que está acontecendo na empresa. Então provavelmente ele tem uma intimidade muito grande, jogou muito tempo também com o Bruno Mezenga, pode ver como é que o time vem para cima ou não. E ele sabe da dificuldade. Ele foi bem moderado também, né? Falou, respeitou, mas que precisa também da vitória. E eu queria mostrar para vocês agora os números. Vamos para os números do Guarani, vamos para os números do Náutico, vamos ver o que pode acontecer amanhã. Vamos ver. Vamos primeiro para o número do Guarani, né? Na segunda fase, né? O Guarani está com 0, né? Perdeu com -1 e o Brusque também está com -1, né? Porque os dois perderam por 1-0. Então esses dois times aqui precisam urgentemente da vitória. Precisa pontuar. O Brusque pega a Ponte, lá no estádio da Ponte, né, no Moisés Lucarelli. E o Guarani pega o Náutico em casa, né, nos aflitos, no Caldeirão dos Aflitos. Eu vou até falar para vocês depois o que vai acontecer, porque teve uma cota, os torcedores se reuniram, juntaram a grana e vão fazer uma festa linda ali nos aflitos, um bandeirão cercando o estádio, a festa lá fora do Vermelho, né, Caldeirão Vermelho ali na Avenida Alvirrubra, que se chama. Então daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Vamos para os números. Primeira fase. Aqui foi a segunda fase, né, a atual. E agora a primeira fase. O Náutico terminou em terceiro, né, com 19 jogos, aí 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas apenas o campeonato inteiro dos 19. 3 derrotas é muito pouco, gente. É muito pouco para um orçamento bem nivelado, né? Orçamento de 1 milhão, 1 milhão e 400, 1 milhão e 200, alguns com orçamento maior, o Retrô que caiu com um orçamento muito superior, outro que caiu também, o Tombense, estava com um orçamento bem superior ao do Náutico e caiu, então a Série C é muito nivelada, principalmente pelos orçamentos. Então se faz futebol, quanto mais dinheiro você tem, mais qualidade em campo você vai ter, né? Quando você tem dinheiro em caixa. E o Guarani, 19 jogos, 7 vitórias, né? 6 empates e 6 derrotas. Você vê, ó, a diferença. O Guarani perdeu o dobro do Náutico no campeonato. Agora vamos para os números em casa, né? Nos aflitos. Foram 10 jogos jogando em casa, 6 vitórias, 3 empates e o Náutico só perdeu uma partida jogando nos aflitos. Uma partida. Isso é muita coisa para o campeonato. De 10 jogos, o Náutico só perdeu uma. E outra coisa, jogando em casa está com 4 vitórias seguidas. Isso aqui para o jogador, para levantar a moral do jogador, assim, a autoestima, né? É maravilhoso, né? Eles vê o retrospecto do campeonato, as últimas 4 partidas nos aflitos foi vitória. Então, é muito... E o Guarani jogando em casa, foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E o Náutico só perdeu uma jogando em casa. Vamos para os números jogando fora de casa. Visitante. O Náutico foi o segundo melhor visitante. 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na verdade, são 5 vitórias, né? Porque aqui é a primeira fase, mas vamos computar o jogo contra o Brusque, né? Que ganhou lá no estádio do Brusque. Então, são 5 vitórias. Então, vem de... Vamos dizer os últimos 4 jogos, né? 2 vitórias, mas então são 3 vitórias e 1 empate, jogando fora de casa, né? O Guarani jogando fora.
só venceu 2 partidas jogando fora de casa. Empatou 4 e perdeu 3. Na verdade, perdeu mais uma, né? Que foi contra a Ponte e foi jogando em casa, né? Só que aqui é fora, né? Mas aqui vamos para os números fora. Então o Guarani só perdeu, só ganhou 2 jogando fora de casa, né? E vem de derrota agora contra a última, no caso fora, né? Teve a derrota fora e jogando em casa. Então o Guarani vem de 2 derrotas seguidas, né? Jogando em casa contra a Ponte e jogando fora também na primeira fase, perdeu jogando fora. E é isso. Os números favorecem muito ao Náutico. Como eu disse para vocês, o retrospecto é muito positivo, né? Eu acho que o Náutico vai entrar para ganhar e não é jogo para um gol só. Vai ser um jogo muito complexo, com muita correria. Porque se o Guarani também fizer um gol, que às vezes o futebol às vezes apronta isso, né? O Náutico favorito, mas de repente o Guarani acha um gol. O Náutico vai ter que buscar ele, consegue, ele tem time para ir buscar o resultado. E se o Náutico fizer 1-0, vai ser desespero total do Guarani, ele vai para cima e pode ser que até o placar seja mais elástico. Se nos primeiros 10 minutos, não, 10 não, é pouco. Nos primeiros 20 minutos, o Guarani levar um gol no primeiro tempo, pode ser que o jogo seja com 3 gols ou mais. Porque o Guarani vai ter que ir para cima, tudo ou nada, é subir de divisão. Então é um jogo bem aberto. Então vamos falar da festa da torcida. Fizeram a cota, né? Não sei se foi o pessoal do Mil Grau. E os influenciadores também chegaram junto financeiramente. E vai ter um orçamento para fazer a festa. Então vai ter uma festa muito forte. Apesar que também os ingressos foram todos praticamente esgotados. Mas está quase esgotando. Mas é caldeirão cheio. Vai ter essa festa aí que teve o orçamento para fazer uma festa bonita com sinalizador, um bandeirão cobrindo todo o estádio. E tem a Avenida Alvirrubra Vermelha, que é a coisa mais linda do mundo. Que vocês depois pesquisem aí na internet. Torcedor do Guarani, fique ciente que vocês vão encontrar uma atmosfera muito forte. Muito forte. Porque o Náutico tá próximo de subir de divisão, a fase é boa, o torcedor tá engajado, então vai ser um jogo muito difícil, com todo respeito ao Guarani. E preparem-se, pode ser um jogo, assim, de muitos gols, eu acho. Acima de 2 gols, eu acho que vai ter. Não é jogo para 1-0, eu acredito que não é jogo para 1-0. Então é isso, vamos terminar esse vídeo por aqui. Esse foi o meu comentário sobre o que vai acontecer, possível, né? A gente não é evidente, mas a gente vai buscar números, ver como é que tá a atmosfera do torcedor, para o torcedor do Guarani também, que está assistindo esse vídeo, ver que vai ser uma atmosfera muito difícil, apesar da fase do time de Hélio em campo, vai ter também a torcida empurrando muito o time. Empurrando, sim. E, como eu falei para vocês, o alambrado é curto, torcedor no pé da orelha do jogador do Guarani. E é isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, né? Comenta o que você acha, compartilha. E Deus abençoe a vida de vocês. Torcedor do Guarani, que Deus abençoe também. Nada contra. Eu sou torcedor do Náutico, mas eu respeito as torcidas de qualquer time que vai enfrentar o Náutico. Porque do jeito que eu tenho a paixão, você também tem a sua paixão pelo seu clube. Então é isso. Deus abençoe. E vamos ver o que vai dar. O jogo é amanhã. Sabadão aí, solzão, verão. É isso. Tamo junto.